Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento de SofaScore. Tá aqui o QR Code, eu vou esperar você baixar. Você vai baixar o SofaScore agora. Vai ajudar o nosso canal, a gente recebe uma compensação financeira por cada download no nosso QR Code, também no nosso link do comentário fixado. Então eu vou esperar você baixar aí. Já baixou? Já foi? Então show. Cara, SofaScore tá com tantos dados legais. Além do mapa de calor, tem dados do Felipe Luiz, tem dados dos jogadores. Olha, é espetacular. Tá? Samuel Lino, por exemplo, você pode pegar todos os dados ali, Saul, Arrascaeta que tá arrebentando tudo. A gente vai trazer aqui para vocês algumas coisas. Cara, mas mais uma vez eu começo esse vídeo falando que não dá para continuar da forma que tá o Campeonato Brasileiro, com essa arbitragem absurda, vergonhosa de Rafael Claus, com esse VAR vergonhoso de Rafael Trace, né? Os dois aí sempre operando o Flamengo, um absurdo, uma tesoura voadora, a gente tem que falar em todos os vídeos, uma tesoura voadora, uma vergonha o que foi feito. Cara, vergonha o que foi feito. Pelo árbitro Rafael Claus e pelo VAR de não ter chamado para dar vermelho no jogador do Juventude, que deu uma tesoura voadora no Samuel Lino, poderia ter acabado com a carreira dele. Isso precisa ser, alguma coisa precisa ser feita. Ninguém fala nada, a CBF não divulga nada, não divulga áudio do VAR, nem se teve checagem, não divulgam nada. A CBF ignora, finge que nada aconteceu. A CBF tá de sacanagem. Finge que nada está acontecendo. É sempre essa palhaçada, essa sacanagem. O sistema ajudando o Palmeiras a ficar mantendo contato, que já era para estar uns 10 a 12 pontos atrás. Inclusive hoje tem o jogo do Cruzeiro contra o Bahia, lá em Salvador. Estou confiante aí, pelo menos no empate do Bahia contra o Cruzeiro. Né? O Bahia que vem aí eliminado da Copa do Brasil. Então a gente... lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, você pode estar garantindo aí, né, uma odd espetacular na vitória do Bahia, tá? Então garanta agora mesmo, olha só, vou pegar aqui inclusive, olha só, para ver como é que tá, vitória do Bahia, odd da secada hoje, tá? A gente já tem aqui as odds prontas, a gente tem aqui para a data do dia de hoje. Vamos lá, ó. A gente tem jogos aqui interessantes também nessa segunda, tá? Na La Liga. Tem jogos interessantes na Série A, tá? Cara, agora a gente tem também o jogo pra gente tá falando aqui, que é justamente o jogo que interessa ao Flamengo, que é o Cruzeiro, o Bahia e Cruzeiro. Olha só. As odds são vitória do Bahia 2,37, empate 3,07. Eu vou acreditar na vitória do Bahia, hein? Vou acreditar na vitória do Bahia, 2,37, hein? Oddzinha boa. Se bem que o empate 3,07, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Eu acho que pode ser uma boa aí, né? Dar uma cravadinha no Bahia, né? Apesar do empate pagar mais, acho que vale a pena dar uma cravadinha no Bahia, hein? O que vocês acham? Lá ele. Eu acho que o Bahia tem chance real de vencer o Cruzeiro jogando em casa. Desculpa, né? A gente mais cedo também falou aqui sobre algumas outras questões. A gente agora vai trazer aqui notícias diferentes para vocês. Olha só, a gente acabou de ver aqui que o Flamengo soltou uma nota que o Flamengo lidera a tabela e as estatísticas do Brasileirão 2025. O Clube de Regatas do Flamengo não é apenas líder da tabela do Campeonato Brasileiro 2025. Os números comprovam a grande fase da equipe rubro-negra dentro de campo, com destaque para o equilíbrio entre eficiência ofensiva e solidez defensiva. A equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz tem o melhor ataque da competição até aqui, com 47 gols marcados, e a defesa menos vazada, com 10 sofridos. O time também soma 13 jogos sem ver suas redes balançadas neste Brasileirão. Cara, muitos números bons, hein? 47 gols marcados, o melhor ataque da competição.
defesa menos vazada, apenas 10 gols sofridos, 13 jogos sem tomar gol. No aspecto ofensivo, o Flamengo é o primeiro em escanteios, 148 no total, 6,7 por jogo. Isso tudo você acompanha no SofaScore, você pode baixar o SofaScore no QR Code aqui ou no link do comentário fixado. E em gols de cabeça, tá? Então a gente tem no aspecto ofensivo o Flamengo sendo o primeiro em escanteios, 148 no total, 6,7 por jogo. E em gols de cabeça também, 10 no total, média de 0,45 por jogo. O Flamengo fazendo muitos gols de cabeça. A equipe também lidera no 1 contra 1, no terço final. Foram 204 dribles tentados, 9,2 por jogo. E 100 bem-sucedidos, 4,5 por jogo. Outro dado que chama atenção na eficiência ofensiva é o número de finalizações que terminam em gol. O clube registra 14,1% de conversão, finalizações versus gols marcados, acima da média do campeonato, que é de 9,3%. Cara, que monstruosidade o Flamengo. O estilo de jogo com marcação alta também aparece nas estatísticas de recuperações de posse no campo de ataque, com 901 no total, 41 por jogo. Isso contribui para o Flamengo liderar em passe de bola, né? Posse de bola, desculpa, gente. Isso também contribui para o Flamengo liderar em posse de bola 62,3%, além de ser o primeiro em passes certos, 12.087 no total, 550 por jogo. A nota do Flamengo finaliza falando o seguinte: pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo no domingo, em clássico contra o Vasco da Gama no Maracanã, logo após, né, o jogo aí da quinta-feira contra o Estudiantes de La Plata no Maracanã. Depois o Flamengo viaja para Buenos Aires, né? Então o Flamengo tem aí o jogo contra o Vasco, né, o clássico contra o Vasco, no meio desses confrontos aí. A gente tem aqui também para trazer para vocês outros dados aqui interessantes. A gente está vendo que o Flamengo está liderando tudo, né? Os jogadores do Flamengo também vivendo um grande momento, né? E a gente trazendo aqui para vocês essas informações aqui. Olha só, os jogadores do Flamengo receberam folga nesta segunda-feira, tá? Descanso merecido após a vitória, só jogam na quinta contra o Estudiantes de La Plata. E a reapresentação está marcada para essa terça-feira às 9h30 no CT Ninho do Urubu, tá? Então o Flamengo joga com Estudiantes na quinta às 21h30. Olha só, a gente teve o Emerson Royal sendo recebido com festa em casa. Ó, ainda teve direito a um bolo, né? Hoje foi dia de ser feliz. Gol! Né? Que legal, né? Um bolo ou um presentinho. Cara, muito legal o Emerson Royal. Então, chegando com festa em casa, né? A família homenageando ele depois dele fazer esse gol. Primeiro gol dele pelo Flamengo. O filho comemorando também foi algo de extraordinário, né? Vocês viram? Ó, o gol, o Flamengo postou o gol também, né? Ó lá. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Que gracinha, né, cara? Gol do papai! E ele vendo, ó, ele acompanhando. Que espetáculo, cara. Que espetáculo. Família é tudo, cara. Gol do papai, que legal. O meu tá vindo aí. O Otto tá vindo aí. O Otto tá vindo aí. E eu fico emocionado com essas coisas de papai e tal. Meu filho vindo aí. Então a gente quer ver nossa família crescer. É muito bom, cara. Cara, o lance do gol de cabeça, eu até vou colocar aqui pra vocês, cara. O Flamengo publicou, muito bacana o gol de cabeça, a imagem que o Flamengo fez. Olha só, olha essa imagem. Olha essa imagem. Olha isso. Que imagem, cara. Que imagem. Mais um gol aí do nosso gringo Arrascaeta. Sensacional, cara. Que imagem ali, visto ali meio num ângulo ali meio de trás, né, do goleiro. Pô, espetacular, gente, espetacular. Que momento vive o Flamengo, né? O Arrascaeta assumiu a vice-artilharia do Campeonato Brasileiro, com um gol marcado aí sobre o Juventude. Ele se tornou o vice-artilheiro do campeonato, balançando as redes 13 vezes, né, nesta edição. Tá atrás do Caio Jorge do Cruzeiro, que tem 15, tá? Vai chegar no Caio Jorge, hein?
Já diminuiu a distância, 15 gols aí tem o Caio Jorge. Além do Arrascaeta e do Caio Jorge, o Verratti do Vasco e o Pedro do próprio Flamengo fecham o top 4. Tá? O atacante do Vasco tem 12 gols marcados e o Pedro tem 10. Então tá ali, ó. Caio Jorge 15, Arrascaeta 13, Verratti 12 e o Pedro 10, né? Top 4 formado aí. E o Flamengo com o Arrascaeta sempre brilhando, impressionante. Olha, com os números do Saul, do Saul Níguez, né? Níguez, né? O Samulino não, foi os números do Saul a gente tem aqui. Mais uma atuação aí de gala do Saul. Números impressionantes que você pode acompanhar no SofaScore, a gente vai trazer aqui agora. 90 minutos jogados, uma assistência, depois de ter tido seu filho nascer, viu o filho nascer, pegou o avião 4 e pouco da manhã, estava lá em Caxias do Sul já para jogar, né, e jogou demais. 97%, uma assistência, 97% de acerto nos passes, uma grande chance criada, um chute, 3 duelos ganhos, 4 cortes, 3 desarmes. O Saul é impressionante. Você pode baixar o SofaScore e dar uma olhada lá nos outros jogadores do Flamengo também. São muitos dados interessantes no SofaScore. Olha só, a gente teve o Felipe Luiz explicando o motivo que ele recusou a proposta do Fenerbahçe, né? Não era o momento. A gente vai trazer aqui, ó. Ele fala, trazer algumas declarações importantes do Felipe Luiz. Nós pensamos jogo a jogo. Eu falei para eles durante essa semana que quando vi os treinos que eles fizeram durante a data FIFA, me deu muito o que pensar, porque os jogadores que estão em uma temporada com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar e competir ao máximo durante a semana. Foi um nível muito alto de treinamento. Falei para eles que quando você vê isso no treinamento e como as coisas contagiam, é um grupo que quer fazer história. Ele ainda falou sobre a questão lá da Turquia, né? Primeiro, quando outros clubes ligam, me deixa muito feliz, porque existe um reconhecimento do nosso trabalho e do que está sendo feito no dia a dia. Mas não é o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo o que eu quero para a minha vida e para a minha carreira. Não era o momento. Tá? Obviamente que tenho um compromisso com esses jogadores e esse clube e quero honrar. Felipe Luiz dizendo que quer continuar no Flamengo, quer honrar o compromisso que tem com esse clube de conquistar muitos títulos e de primeiro, né, ganhar experiência no Flamengo e ganhar jogos, títulos, ter as suas conquistas primeiro no Flamengo para depois ele pensar em seguir a sua carreira em outros locais. Tá? Então, para o Felipe Luiz, o confronto contra os argentinos é o mais importante da temporada. Ele afirmou que ainda não começou a pensar no duelo e fará isso a partir desta segunda-feira, quando o time começa a preparação. Olha só o que ele falou. Você fala bem quando você diz que é o jogo mais importante do ano. Para mim, ele dizendo que é. Dado o valor das quartas da Libertadores contra o Estudiantes, né? Concordo com ele. Depois de uma temporada incrível que estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. Mas eu, sinceramente, só preparei o jogo do Juventude. Fiz tudo pensado em como vencer o Juventude. A partir de amanhã, começaremos a estudar os Estudiantes, né? E trabalhar para ver quais são as melhores soluções para encarar os Estudiantes. A gente está estudando os Estudiantes, né? Sem dúvida, é um grande adversário, principalmente por ser uma das equipes argentinas que competem tão bem, né? Temos aí o exemplo do Central Córdoba na fase de grupos, né, que deu trabalho, eles deram trabalho ao Flamengo, né, o Central Córdoba deu trabalho demais ao Flamengo, né, ganhou lá, perdeu no Maracanã, mas o Flamengo quase que se atrapalhou para classificar por causa também daquela derrota para o Central Córdoba, né. A gente teve aí o Felipe Luiz falando sobre o Saul, né? E o Saul rebateu. O Saul não concordou com ele, não. Ele falou o seguinte: estamos vendo o melhor Saul, talvez o melhor Saul da sua carreira. Isso é mérito dele e, obviamente, do clube de acreditar e poder recuperar o potencial desse jogador. Todo mundo sabe da carreira que ele teve e o jogador importantíssimo que foi por onde passou, especialmente no Atlético de Madrid.
mas recuperar o melhor Saul era um desafio e passava por ele. Ele está em um nível altíssimo, acredito que sempre ter um filho motiva muito, não esperava também que depois de todo esse esforço de acordar 4 da manhã, pegar 2 voos e jogar aqui por 90 minutos, fosse jogar com tanta qualidade. Um jogador diferenciado e temos sorte, muita sorte de tê-lo aqui conosco, tá? Então, a gente acompanhando aí o Felipe Luiz, a gente vai trazer aí também no nosso canal Paparazzo Rubro Negro 2 outras respostas aí, vamos avaliar outras respostas do Felipe Luiz, mas ele tá muito bem, cara, realmente o Saul, ele falou muito bem do Saul, acho que o Saul pode até discordar do que o Felipe falou, mas para mim tá vivendo um dos seus melhores momentos também. O Saul contou, né, sobre que tem sido uma loucura. O Marco nasceu às 4h16 da manhã. Por sorte, correu tudo muito bem. Minha esposa já está em casa com ele. Agradeço ao hospital, à médica e tudo mais. A verdade é que tinha uma pressão muito alta para que tudo saísse bem e tudo mais. Ela queria ter o bebê na Espanha porque tinha mais confiança. Falei para ela sobre as instalações que tenho visto aqui para que o Marco nascesse aqui. E nasceu, né? Carioca, rubro-negro. Então, ele fala que passamos a noite toda no hospital, às 6 fomos para o quarto, às 8 me mandaram mensagem do clube para que eu tentasse chegar ao treino com os companheiros. Cheguei um pouco tarde, eles já estavam treinando, fiquei na academia e quando eles voltaram fui ao campo. Fui para casa, depois encontrei meus outros 2 filhos e os levei para o hospital para que conhecessem o Marco. Ficamos lá até 19h30, 20 horas e fomos todos para casa. Depois fui dormir porque hoje tinha jogo. Que loucura. Às 3 eu acordei, às 5 eu cheguei no aeroporto, às 6 eu peguei um voo para Campinas e depois para Caxias do Sul. Fui diretamente para o hotel, consegui descansar um pouco, cerca de 40 minutos. Foi corrido, o importante é que tudo saiu bem. Sempre é um risco quando não se descansa bem e faz essas loucuras. Ele falando que poderia ter se lesionado até por causa desse pouco descanso, né? E o Felipe Luiz falou que tinham visto o melhor Saul, né? E o Saul discordou. Penso que não. Penso que tivemos momentos bons. Mentalmente me encontro muito bem. Minha família me acompanha nessa aventura. Sei que para minha esposa não é fácil. Todo o tempo que compartilho com meus companheiros tenho como objetivo participar, mas para quem acompanha a gente nunca é fácil. Nós deixamos nossas esposas em casa, é difícil. Por sorte, temos uma situação econômica que nos permite dar muitas coisas a elas, mas não vivemos intensamente a família como deveríamos. Isso é difícil, mas estou orgulhoso da família que tenho, me permite aproveitar esse momento esportivo bom. Tive momentos muito marcantes, agora estou vivendo outro muito bom também. Mas podemos ter fases ruins, faz parte, então tem que desfrutar o momento bom também. Tá? Então, o Saul discordando, mas não que ele ficou chateado com o Felipe, mas apenas que ele acha que já teve outros momentos bons também, e de repente vai ter momentos muito melhores ainda no Flamengo, tá? Mas tá vivendo um grande momento sim, tá? Então, muito bacana essa saga do Saul para entrar em campo, né? Eu acho que isso aí é um diferencial absurdo, um jogador que se dedica para estar cumprindo o seu papel no clube que ele está trabalhando, jogando com amor à camisa e já se adaptando ao Rio de Janeiro, né? Já se aproximando da torcida rubro-negra. É impressionante como recentemente os jogadores que vieram para cá, os mais craques, né? O próprio Gabigol, independente de uma coisa ou outra que tenha acontecido, como ele se identificou com a torcida, o Bruno Henrique, agora o Saul, o Jorginho, rapidamente, né? Importante, cara. O Arrascaeta, então, nem se fala, né? Impressionante o que o Flamengo teve de craque que recentemente passou por aqui e que rapidamente se conectou com a torcida do Flamengo. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!